São 7h15, estamos de volta aqui com o nosso Difusora Notícias, ao vivo nessa manhã de sexta-feira, para a gente bater um papo com o assessor jurídico da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, doutor Luiz Henrique Guzmão, que está aqui com a gente, para falarmos sobre a suspensão por 90 dias da taxa do lixo, esse assunto que ganhou muita força, né, nas últimas semanas, e que agora as pessoas querem saber quais os rumos, o que vai acontecer. Então ele está aqui para explicar para a gente essa condição aqui no município de Três Lagoas. Doutor Guzmão, obrigado pela sua presença aqui com a gente para falar desse assunto tão importante. Bom dia. Bom dia, Henrique. Bom dia a toda a sua audiência aí, né, os seus ouvintes. É um assunto que causou polêmica realmente na última semana e vamos aí às dúvidas, né? Qual seria a demanda aí para a gente poder esclarecer a população. Doutor, como é que vocês, como prefeitura, que elaboraram todo o projeto lá atrás e entregaram para a Câmara, os vereadores aprovaram, entrou em vigor, e aí começou toda aquela questão da polêmica, uns tendo um valor maior, outros tendo um valor menor, e os vereadores, durante as sessões da tribuna, né, todos, quem se diz independente, até quem votou a favor da taxa, todo mundo cobrando vocês. O que faltou nesse meio tempo entre o projeto, a aprovação e a entrada em vigor? E essa discussão toda aconteceu. O que vocês entendem disso? Até vocês chegarem a um momento que falam, não, peraí, vamos sentar, vamos suspender e vamos analisar de fato, nesses 90 dias, o que a gente pode fazer para melhorar essa questão da taxa do lixo. Na verdade, assim, o assunto foi amplamente debatido, né? Tanto interna quanto na parte que diz respeito ao Poder Legislativo. Sim. Obviamente que quando se aplica uma lei, ou seja, começa a cobrar, as pessoas vão ter a efetividade dessa cobrança. E aí gera reclamações, gera distorções, até porque trata-se de um tributo, né? Uma espécie de tributo, e você tem sempre a opinião pública contrária, né? Então, por conta desta aplicação da lei, dessas divergências, desses apontamentos, entendeu-se que o melhor seria fazer a suspensão e permitir que todas as partes envolvidas, tanto o legislativo que aprovou a instituição do tributo, né, e o município que está executando, avaliasse novamente se essas distorções elas têm realmente procedência para manter a cobrança ou eventualmente assim, suspender por um tempo. Então, por isso que foi aplicada essa suspensão, para se reavaliar as reclamações que vieram da população, que chegaram até a Câmara Municipal, e a Câmara, como sendo uma caixa de ressonância aí do povo, ela levou ao Executivo. Então, falou, vamos suspender, a melhor medida é suspender para esclarecer todos os pontos que as pessoas estão reclamando e dar a oportunidade de prestar essas informações com mais, digamos assim, com mais clareza, com mais solidez, para justamente dar segurança jurídica para todo mundo, entendeu? A taxa do lixo é uma lei federal, né? Não foi a Prefeitura de Três Lagoas que instituiu, criou e colocou para funcionar, não foi isso. A taxa do lixo ela foi criada pelo governo federal, é uma lei federal e que os municípios precisam cumprir. E aí vocês até mandaram postergando um pouquinho, né, doutor? Mas chegou o momento que não teve mais como não implantar, e aí todo esse processo aconteceu. É bom deixar isso bem claro para as pessoas que nos acompanham, porque muita gente ainda tem dúvida. E fica falando, a prefeitura tem dinheiro e vai inventar taxa, imposto, mais um para a gente. Não é isso. É uma lei que vocês precisavam estar implantando, porque senão correria até mesmo do prefeito, de repente, sofrer as sanções, as penalidades jurídicas, né? O entendimento é justamente esse. O que foi feito foi pautado justamente numa hierarquia de normas. Você tem ali uma legislação federal determinando que compete aos municípios regularizar a cobrança dessa taxa, sob pena de sofrer algumas consequências, tá? Sim, essa questão do município ter poder aquisitivo, Henrique, é um discurso de retórica, porque assim, é o que eu falo, não é questão do município ser rico, é questão do município ser bem administrado. Então, na medida em que eu vou abrindo mão de determinadas receitas, isso lá na frente pode causar um prejuízo, entendeu? Então, assim, se você não administrar bem os recursos que tem à disposição,
isso vai gerar algum problema. Então, essa questão, o município é rico, pode arcar com isso. Não é assim que funciona uma gestão nem particular e nem de uma gestão pública, entendeu? Eu cito, por exemplo, a iniciativa privada. Se a iniciativa privada começar a abrir mão, você empresário começar a abrir mão de algumas receitas ou deixar uma torneira aberta em uma determinada situação, a torneira que eu digo é o seguinte, aquelas modalidades de receita que você tem, você começar a gastar mal, isso vai faltar lá na frente. Então, se você for absorver o pagamento da taxa do lixo com algum recurso exclusivamente público, isso vai faltar em algum lugar. É uma equação que ela é inequívoca. Isso vai acontecer. E o que não foi dito, e pelo menos a informação, logo no começo, o Emerson, que é o diretor de tributação, a Maísa, que é do meio ambiente, diretora do meio ambiente, eles vieram aqui no início para falar da taxa do lixo. E na ocasião, eles não souberam precisar o valor que vocês tinham em mente pelos cálculos, né? É lógico que uma projeção do que poderia ser arrecadado. E qual o impacto disso? É lógico que depois de um ano é que o prefeito iria olhar aquilo, iria pegar esse investimento, e esse investimento ia voltar para a população, porque é um dinheiro 100% do município. É isso, Guzmão? E poderia ser investido dentro de Três Lagoas? Que fique bem claro, isso é uma receita 100% do município. Uhum. O município que recebe isso fica... E mais, este recurso está vinculado a uma conta específica que só pode ser utilizado para o pagamento das despesas que competem aí à coleta de resíduos no município. Então ele não vai entrar numa conta que vai ser partilhado com outras obrigações do município. Ele fica numa conta específica para destinar à coleta de resíduos sólidos. Então, se de repente sobrou, um exemplo, pegou-se o dinheiro, pagou-se o que tem que pagar, coleta de lixo por mais tanto tempo, ou mensalmente, enfim, e sobrou 1 milhão, por exemplo. Esse 1 milhão que sobrou desse pagamento da taxa do lixo, ele vai ser investido só nessa área envolvendo o lixo. Pode ser o aterro sanitário, pode ser ampliando a coleta, enfim. Ele não pode ser movido para asfalto, não pode ser movido para saúde, ele tem que ser utilizado somente para essa finalidade, é isso? Exatamente, ele está condicionado ao pagamento de todas as obrigações decorrentes da coleta de resíduos sólidos. Você não vai utilizar ele para outras fontes. Então dá para se melhorar o que já se tem feito hoje em Três Lagoas. Dá para se fazer algo que realmente a população ela tem um impacto muito menor. Por exemplo, o caminhão do lixo, de repente, pode não ser mais um dia aqui, outro dia lá. Pode ser diário em toda a cidade. Isso pode vir a acontecer futuramente, certo? Pode. A questão da evolução do município, à medida que o município vai crescendo, ele vai exigindo, por exemplo, nesse ponto que você falou, que as coletas em determinados bairros, em vez de 2 vezes na semana, passem a ser 3 ou 4. Então, isso vai depender da necessidade, ou seja, ou da geração de lixo que cada bairro vai efetuar. No centro da cidade, ele passa todos os dias na semana. Em bairros, um bairro onde eu moro, passa 2 vezes na semana a coleta normal e aquela coleta de reciclável 1 vez na semana. Então, se isso for implantado na medida que o município for crescendo e essa necessidade vier a existir, isso tem que ser ampliado. E se isso for implantado, ele vai onerar mais um contrato de execução dessa coleta. E aí, obviamente, esse dinheiro que a prefeitura normalmente pagaria para a coleta, né? Esse dinheiro poderia sim ele ser remanejado para outras áreas, né? Obviamente, sem ser o da taxa do lixo, o dinheiro que é pago hoje para a empresa responsável, que é a Financial, ele pode ser remanejado em outras áreas, como asfalto, por exemplo, drenagem. Sim, exatamente. O município deixa de utilizar, ou seja, deixa de subvencionar exclusivamente esse serviço, né, esse contrato, e passa a reverter esse dinheiro para outras situações. É justamente o que eu falo para você naquela equação de que administrar significa fazer um bom uso da coisa pública. Isso que é importante, né? Agora, questões aqui, entraram em contato com a gente aqui, doutor, falando sobre, no caso de quem pagou antecipada a conta de água com o valor da taxa. Como é que vai funcionar nessa questão durante esses 90 dias de suspensão? As pessoas que pagaram os R$18, muita gente está pagando 18, alguns estão pagando um pouco mais, a gente está pagando até em torno de 50, enfim. É um cálculo que vocês agora vão durante esse período, vão revisar e depois vai estar explicando como é que vai funcionar para frente.
Mas quem pagou, como é que funciona a partir disso, doutor? Só para esclarecer, a média de pagamento é de R$25, tá? Então, quem pagou, o que está suspenso, na verdade, Henrique, é o pagamento daquela data em diante. Certo. Quem fez o pagamento, ele está regular com o tributo. Então, a primeira situação que você tem que pensar, olha, eu não estou extinguindo a taxa vai continuar existindo. Então, quem fez o pagamento, este pagamento, ele está em dia com esse tributo. Se eventualmente, tá, esse valor for diminuído, ou se eventualmente entenderem que é uma questão de extinguir a taxa, e aqui eu quero antecipar para a população, não estou afirmando que isso vai acontecer, estou tratando de uma hipótese que pode vir a acontecer nesse cenário, não sei se vai, tá? Esse crédito vai ter que ser devolvido para essa pessoa ou compensado, entendeu? Então eu não tenho como imaginar que se houver alguma alteração para reduzir parcelas, essa pessoa vai ficar prejudicada porque pagou adiantado. Não vai acontecer isso. Isso a gente já viu algumas vezes em IPTU. Se você for lá e pagar um IPTU a mais e estiver errado, você faz o pedido de devolução, o município te devolve, ou mesmo devolve de ofício quando o município identifica. Então a sistemática é a mesma. Quem fez o pagamento está em dia com o tributo. Se houver alguma alteração daqui para frente, este valor ou será compensado ou será devolvido. Então a gente pode pensar da seguinte maneira também. Se está suspenso por 90 dias, se eu paguei a primeira, ok, fiquei em dia. Esses 2 meses de suspensão e a taxa voltando, reformulada, e ela vai ser divulgada depois desses 90 dias. Esses 2 meses que ficaram para trás, então eu teria que pagar ou não? Recomeçaria com a nova versão da taxa do lixo? Como é que ficaria? Em 90 dias ninguém vai pagar esse tributo. Isso é fato. Inclusive foi ordem do prefeito, assim que se cogitou, tá, suspender, nós tínhamos uma situação a vistoria que a Sanesul faz nos hidrômetros, então ela já lança aquilo e o prefeito determinou que fosse comunicado à empresa, né, concessionária, para nessa verificação que ele faz, já não fazer o lançamento. Então a Sanesul foi notificada imediatamente. Quando cogitou-se a possibilidade de fazer isso, nós já notificamos para que ela não fizesse essa operação de lançamento do imposto nas contas de água. E acredito que ninguém tenha recebido a fatura do último mês aí, digamos assim, depois do pagamento da primeira parcela. Sim, eu em casa, por exemplo, a primeira veio, ok. A segunda já desse mês, com vencimento agora, não veio a taxa do lixo. Então acho que foi com a maioria das pessoas, né? Ou todo mundo. Como é um sistema automatizado, eu acho que ninguém teve esse prejuízo de ter uma segunda parcela para pagamento da taxa. E a Sanesul, ela só é responsável por estar lá o valor da taxa, por receber esse valor. Ela não tem nada a ver. Se ligar na Sanesul, se for no escritório da Sanesul querer saber de taxa do lixo, lá não é o local indicado para nada, né, doutor? Não, a relação jurídica existente da taxa do lixo é entre município e população de Três Lagoas, que é o gerador do lixo. E muita gente contestou também, e é legal a sua presença aqui para gente entender essa parte jurídica da coisa, em relação à cobrança da taxa do lixo vinculada à conta de água. Tem muitos municípios, alguns municípios do estado aí, que entraram no embate jurídico justamente por conta dessa junção das duas, da taxa do lixo à conta de água, porque muita gente atrelou que algumas pessoas não têm condições de pagar nem a conta de água, vai pagar a conta de lixo, não vai conseguir pagar nada e vão cortar a água da pessoa. Muita gente dizendo isso. E aí eu queria que o senhor falasse, é legal ou não esse pagamento, essa cobrança da taxa do lixo junto com a conta de água? O estudo que foi feito preliminarmente não apontou nenhuma ilegalidade, tá? É claro que nós estamos tratando aí de uma novidade no que diz respeito ao estado de Mato Grosso do Sul, e nós temos amparo em toda a legislação federal, no próprio código aí das empresas de saneamento, tá? Então isso permite que seja feita essa cobrança através da concessionária de serviço público. A cobrança através da água, a métrica da água é a métrica mais adequada, recomendada inclusive pelos tribunais de contas, que tem relação direta com a geração de lixo. Então seria assim o padrão mais adequado para ser utilizado, e em outros estados isso já está sedimentado.
É possível a cobrança, não tem nenhuma ilegalidade. Algumas pessoas discutiram alegando que isso violava o Código de Defesa do Consumidor, que seria uma venda casada. Eu, particularmente, entendo que não existe nenhuma violação ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o município dá ao contribuinte a possibilidade de desvincular essa conta. Então, se eu não tivesse essa hipótese, aí sim poderíamos tratar aí de uma situação compulsória que o contribuinte estaria sendo penalizado. Mas ele pode ir ao município e fazer o pedido de desvinculação, como foi feito para todas as pessoas que procuraram e que tinham condições, que deixe bem claro, não é simplesmente, eu quero desvincular minha conta. Não, você tem algumas condições. Se você está numa casa que ela é alugada, um contrato de locação, você vai exigir uma anuência do proprietário. Entendeu? Então você tem todas essas questões que você tem que demonstrar. Se a casa for sua, não tem problema. Eu vou desvincular, vai lá e pede a desvinculação e faz a opção de receber no carnê de IPTU ou de pagar o carnê individual. Então as opções existem. As opções existem. Foi dado prazo para eles exercerem e continuem aberto. A qualquer momento a população pode ir lá e requerer a desvinculação. Tá? Os municípios que tiveram embates jurídicos a respeito disso, pelo que consta de Mato Grosso do Sul, me parece que foi de Corumbá, ou Ladário, porque o município não ofereceu isso para ele, ou não estava realizando a contento essa desvinculação, entendeu? Então foi uma medida aí que você tem que entender que estaria sendo ilegal, estaria sendo uma prática abusiva do próprio município que faz a cobrança. Agora, no tocante a alguma ilegalidade a respeito disso, não. Eu não vou aqui antecipar, estou afirmando que se o Poder Judiciário for apreciar eventualmente, que ele não vá imaginar ou não vá decidir de forma contrária. Mas o estudo que foi feito para permitir a possibilidade disso, não existe legalidade. E um outro ponto interessante, quando você usa a conta de água, você paga R$ 1,60 na fatura para fazer essa cobrança, porque a própria conta de água ela já tem o custo próprio disso. Sim. Se o município for custear isso, ou seja, for não usar a conta de água, passa a cobrar acho que R$ 4,50 por lançamento. Então, além de tudo, estamos gerando economicidade, seja para o contribuinte, seja para o município. Vídeo colhe do IPTU, né? Tem custo. Exatamente. É lançado anualmente. Então, todas essas questões foram colocadas na mesa e debatidas. Podemos enfrentar judicialização disso daí? Podemos, sabemos disso. Mas nós temos uma margem de segurança grande para demonstrar para o Poder Judiciário que a utilização da conta de água, ela obedece todas as regras e não há violação alguma e que seria a melhor alternativa para o contribuinte. Informações importantes e que até então muita gente desconhecia, como essa, por exemplo. Então, é legal isso porque, doutor, a gente consegue levar essa informação para as pessoas de fato entenderem como é que foi feito tudo isso. E que quando é estipulado esse tipo de situação, quando é criado algo que tem alguma coisa burocrática, e tudo envolve no jurídico, é feito toda uma análise, né? Não é assim simplesmente, coloca lá e aprova e taca o pau. Não é assim que funciona, né? Não, tanto é que você até abordou que o município demorou a implementar isso. Justamente porque a implementação disso gerou estudos. Gerou cálculos, nós temos contratos, nós temos outros custos que deveriam ser calculados, até formar esse logaritmo, que é o caso do município de Três Lagoas, que é colocado nessa equação da cobrança da fatura da água. Você tem um estudo, você tem uma decisão administrativa a respeito disso, então isso leva tempo, demanda tempo. Então é importante a gente levar essa informação. E também as pessoas que se encontram em condições de vulnerabilidade social, elas também podem solicitar, né, essa retirada da taxa do lixo da sua conta de água e nem pagando de outro modo. Então isso as pessoas precisam procurar o setor de tributação da prefeitura e explicar a situação, desde que esteja no CadÚnico, para programas sociais do governo federal, e esteja em situação de vulnerabilidade financeira. Então, por exemplo, quem está hoje no Bolsa Família, que recebe Bolsa Família, seria, por exemplo, uma pessoa que poderia requerer essa isenção. É isso, né, doutor? A tarifa social foi aprovada, então você tem essa tarifa social e você tem as hipóteses de isenção também, e basta que as pessoas se dirijam à prefeitura. Muita gente fala assim, o município poderia pegar o CadÚnico e aplicar em todas as contas de água. Gente, eu não tenho como saber isso.
Eu costumo usar muito exemplo. Nós temos a situação do IPTU, que é lançado todo dia 1º de janeiro de cada exercício. Se os contribuintes que são beneficiados com a isenção de impostos, atendendo aquelas regras legais, não forem no ano anterior, até um determinado período, fazer o pedido, eu não sei, eu não tenho como evitar esse lançamento. O lançamento é feito. Então, assim, o caso do IPTU é a mesma coisa do caso da taxa de água. Então, na medida em que você... da taxa de lixo. Na medida em que você é beneficiário de um desconto ou de uma isenção através das leis, você tem que procurar o município para exercer esse direito. Não espere do município que ele faça isso baseado num cadastro que as condições, inclusive, podem variar. Não basta ser só você ter a inclusão nesse cadastro. Você tem outras regras para serem cumpridas também. Que, inclusive, durante o auxílio emergencial, muita gente acabou gerando-se automaticamente o CAD único. E que pessoas que estavam passando por um momento de dificuldade financeira, mas que normalmente não são sempre, né, dessa turma da vulnerabilidade social da questão financeira, passaram por um momento, receberam auxílio e geraram um CAD único. Se você, o que você disse, colocasse todo mundo na base do CAD único, vai ter gente que não precisa. Hoje em dia não precisa desse desconto ou não pagar a taxa do lixo. Então, realmente, as pessoas têm que partir delas, né? Para que elas possam receber esse benefício. Exatamente. Precisa da contribuição dela se dirigir ao setor ou através dos canais que foram colocados à disposição para que ela exerça esse direito. Bom, e esses 90 dias agora, o que vai ser discutido? O senhor já falou algumas coisinhas, mas a gente pode ter uma discussão aberta, a gente pode ter uma audiência pública, a gente pode ter algum debate. Como é que vai ser feito isso? Que vocês já se organizaram em relação a o que pode ser feito durante esses 90 dias? Até mesmo pode acontecer uma hipótese, né, de uma exclusão, mas também não se sabe. O que vai ser organizado pelo prefeito? O que ele está pensando, junto com o presidente da Câmara, junto com o senhor do jurídico e dentre outras pessoas da administração municipal ligadas diretamente a essa discussão? O que eu for falar agora é mera especulação. A gente não sabe o que vai acontecer, porque depende uma reanálise disso, tá? Depende de você esclarecer esses pontos de divergência. Eu acho que a oportunidade, uma nova oportunidade que tem de se levar aos vereadores esclarecimento de todas as dúvidas que eles receberam da população e até a própria população. O que eu posso antecipar é que nós já fizemos uma reunião com o Ministério Público, estamos aí preparando uma resposta, porque tem um procedimento lá também, e assim, já há algum trabalho nesse sentido de fazer o levantamento de tentar encontrar se essas divergências e fazer o levantamento do que pode ser feito, do que pode ser melhorado. Um ponto aí de divergência que nós encontramos, né, entre o que foi passado ano passado para os vereadores e o que está sendo praticado esse mês foi a cobrança média. Levou-se naquela reunião que a cobrança média seria em torno de R$18. E a cobrança média hoje está na faixa de R$25. Mas isso tem uma resposta. Quando foi feita aquela reunião no ano passado, o custo anual, porque nós estamos trabalhando de custo anual por gerador, era parcelado em 12 meses. E quando implementou, foi parcelado em 9. Então, se você pegar o resultado de 18 parcelas e multiplicar por 12, ou seja, R$18 e multiplicar por 12 e dividir por 9, você vai encontrar R$25. Então é isso que aconteceu, ou seja, em vez de parcelar em 12, está parcelando em 9. Então quando suprime 3 meses, esse valor mensal aumenta. Então a justificativa está justamente nessa conta, o que foi objeto de debate, objeto de divergência da população, de discordância. Se eu diminuo a quantidade de parcelas, eu aumento o valor dentro das próprias parcelas. Então isso aí é inegável. Então esse ponto aí, todas essas discussões serão colocadas na mesa, tá? A equipe técnica está trabalhando, o prefeito vai avaliar, os vereadores vão avaliar novamente, e eu acho que nesse prazo de 90 dias aí será dada uma resposta para a população de modo satisfatório. É isso, porque também a gente tem o período do ano, a gente está em maio de 2023, e o ano que vem a gente tem eleições municipais, né? E aí
é uma outra questão que para mim, pode ser que prejudique essa questão da taxa do lixo. Vereadores já imaginando a eleição ano que vem e já não querendo se atrelar a esse tipo de compromisso que marca. Então, essa é uma questão também bastante complicada da gente entender essa questão de vereador que votou a favor, que depois estava na sessão falando que não queria, que soubesse que era desse jeito, não teria aprovado e um monte de coisa. Já imaginando por conta das eleições do ano que vem. Então esse é outro agravante que para mim e pode atrapalhar essa questão toda que vocês estão revendo da suspensão da taxa, dessa conversa, de ver o que vale, o que não vale, para depois colocar aí o resultado daqui 90 dias. Enfim, é tudo ainda, né, como o senhor colocou, ainda não dá muito pra gente ter noção do que vai acontecer, porque as análises estão acontecendo. Mas em breve a gente vai ter aí um posicionamento oficial, né, doutor? Sim, Henrique. No curso desses 90 dias, um pouquinho antes ou no final, eu acho que será dado aí a resposta para a população de como vai funcionar essa taxa do lixo daqui para frente. Bom, e quem tiver alguma dúvida, o local para tirar essa dúvida, sanar essa dúvida é o setor de tributação ali na Rosário Congro, é isso, né? Exatamente. Lá eles fazem todo o atendimento, os outros canais também, acho que tem um WhatsApp, tem e-mails. O município está à disposição da população para prestar todos os esclarecimentos com relação a essa taxa. Inclusive no site oficial da Prefeitura, o translagoas.ms.gov.br, tem lá a parte específica da taxa do lixo, onde as pessoas podem solicitar isenção ou taxa social, né, através do sistema. Vai abrir aqui uma página onde as pessoas vão preencher alguns campos e aí vai fazer essa nova solicitação, enfim, vai poder também ser feito pela internet através da página da Prefeitura, né? Então, tudo isso para facilitar a vida das pessoas que de repente não querem ir até o centro da cidade, não querem e fazem tudo pela internet. Fica mais fácil, mais uma comodidade para esse momento. Certo, doutor? Certo, Henrique. No mais, queria agradecer a sua presença aqui, esclarecendo, acho que foi importante essa sua presença, explicando pontos sensíveis dessa taxa do lixo, e agora as pessoas entenderam. Só que é aquilo, né? As pessoas entendem o que querem entender, né? Ouvem o que querem ouvir e falam o que elas pensam que é certo. E aí, os embates e as conversas, elas sempre estarão acontecendo para o bem ou para o mal, né, doutor? Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui prestando esclarecimentos e me coloco à disposição para voltar a hora que for necessário. Legal, obrigado. Bom dia, bom final de semana. Bom dia para todos, bom final de semana.